tratássemos políticos igual sargento trata recruta no quartel, com certeza esse país teria jeito. Em quem não votar? A cada 2 anos nesse país, a gente sempre tem aquela maldita dúvida para responder: em quem eu devo votar? São vários candidatos a presidente, governador, dezenas de deputados federais, estaduais, senadores para você poder escolher. Então eu admito, realmente é um trabalho árduo você tentar ver cada um deles e decidir em quem votar. Então estou aqui para fazer uma proposta reversa e provavelmente mais fácil de lidar: em quem não votar. Entre tantos candidatos para escolher, é óbvio que vai ter sempre aquele candidato que só de olhar a cara você já nem vai querer votar. E é exatamente esse exercício que a gente tem que tentar fazer, pois escolher um entre vários é difícil, mas excluir vários entre alguns é bem mais fácil. Mas quais são os critérios que eu deveria escolher para descartar um candidato? Pois são várias ideologias, partidos e personalidades. Então eu tenho que dar um jeito de filtrar isso. E é muito importante que a gente exerça esse filtro, porque se a gente escolher errado, são 4 anos dele sugando dinheiro público, sendo eficiente ou não. E geralmente não é eficiente. Mas para poder não perder tanto tempo fazendo isso na sua vida, eu tenho aqui algumas propostas. O primeiro critério que a gente vai avaliar para descartar candidatos suspeitos é, obviamente, a corrupção. Aqui a gente já vai conseguir descartar vários deles. Para começar, vamos descartar todos os candidatos que estão sendo frequentemente alvos de investigações criminais, especialmente envolvendo casos de dinheiro público. E é bem rápido você averiguar isso. É só você ir lá procurar no buscador o nome da pessoa e em seguida botar investigação, corrupção, crime, sei lá o que. E se você vê a pessoa ser citada frequentemente em noticiários de corrupção, você já imediatamente descarta essa pessoa de ser votada. Mas se você ainda quer dar o benefício da dúvida para a pessoa, é só você ver como ela se defende das acusações. Se ela fica toda hora falando que é uma intriga da oposição, que é uma armação, que sei lá o que, geralmente esta pessoa é enrolona. E ser uma pessoa enrolona na política é uma coisa muito comum, especialmente para enganar você, eleitor. Sim, uma pessoa pode ser investigada, sofrer inquérito, mas ainda não ser condenada. Mas ainda assim, você confiaria nela? Suponhamos que você queira montar uma empresa e queira contratar funcionários. Aliás, é uma excelente analogia, pois nós eleitores nada mais nada menos estamos escolhendo pessoas que vão ganhar salários mensais para teoricamente nos representar. Aí você está entrevistando a pessoa e ela começa a contar umas histórias estranhas de que está sendo perseguida politicamente, que a oposição não deixa ela trabalhar, que sei lá o quê, que tudo é uma intriga da oposição, e aí não passa mais a te transmitir aquela confiança. Aí eu devo te perguntar: vale a pena esperar mesmo ser condenada a pessoa pela justiça para você descartar como alguém que deva ser votado? Pois vamos lembrar, se você fosse contratar alguém, com certeza você não esperaria a justiça dizer se a pessoa é inocente ou não de alguma coisa para você fazer um julgamento de caráter. E julgamento de caráter é essencial para a gente descartar ou votar em alguém. Essa é a minha sugestão. Não espere que a justiça dê o julgamento do caráter da pessoa. Você tem que ter seu instinto próprio para poder dizer se essa pessoa presta ou não. Até porque quando você está andando nas ruas, às vezes você encontra indivíduos estranhos que você não precisa esperar a justiça dizer se essa pessoa é uma pessoa criminosa ou não, porque você já tem o instinto natural de saber quando se afastar das pessoas ou não. Outro critério a ser levado em conta para descartar personagens suspeitos é saber se esta pessoa está sempre defendendo indivíduos que também são investigados pela polícia, são figurinhas carimbadas da corrupção, ou então que simplesmente atrasam o país e falam baboseiras.
Infelizmente, o brasileiro parece que não aprende nessa área, pois passa eleição atrás de eleição e aquelas figurinhas carimbadas da corrupção e atraso do país voltam para concorrer a cargos públicos e alguns deles conseguem se eleger. Me impressiona como é que tem gente mais velha do que eu, que com certeza teve mais chances na vida de se decepcionar com o voto de confiança que deu em algum candidato, que chega tão fervorosamente nos dias de hoje e tem a mesma confiança para dar em uma pessoa que ela nunca viu na vida antes, só porque diz concordar com seus ideais. E eu não sei como essas pessoas mais velhas não ficam ainda mais desconfiados dos candidatos posteriores do que antigamente, pois eles tiveram tempo para ver como a política realmente corrompe as pessoas. Se você conseguiu descartar as pessoas que têm histórico de corrupção, o próximo passo naturalmente é avaliar a inteligência delas e suas propostas. Quando a pessoa está lá falando das suas ideias, por acaso ele consegue ser direto ao ponto, sem enrolar e ficar desviando das perguntas mais espinhosas? E isso é importante porque alguns dos problemas do país não dá para ser resolvidos simplesmente botando mais dinheiro nele. Às vezes você precisa de políticas públicas, fazer cooperações, e se a pessoa não está disposta a explicar como é que vai resolver tal problema, ou simplesmente fala de uma maneira muito superficial, esta pessoa provavelmente está te enrolando. Está sendo provavelmente mais um enrolão que está fingindo que está tentando trabalhar só para quando for eleito não fazer nada daquilo do que ele diz que está fazendo. Vamos dizer, por exemplo, que tem um problema de saneamento básico em uma região, e aí o candidato é perguntado de como é que ele vai resolver esse problema. Aí ele vem com um papo assim: sim, nós vamos resolver esse problema, nós vamos aplicar dinheiro lá para trazer água para aquela população toda, que aí todo mundo vai ficar abastecido, e também vamos trazer esgoto, e é assim que nós vamos resolver. A pessoa não disse quem é que vai fazer o trabalho, como é que vai conseguir o dinheiro, que espécie de política pública vai fazer para que isso seja possível. Como é que eu vou confiar em alguém que diz que vai resolver o problema, mas não diz como? Tem muitos problemas complexos do que simplesmente botar dinheiro em algo e esperar as coisas se resolverem. Se fosse assim, era só aumentar os gastos que tudo se resolveria, mas infelizmente não é assim que as coisas funcionam, né? Então, enrolação é a palavra natural do candidato enrolão. Tão importante em saber suas propostas é saber se ele se utiliza das fake news para atacar a oposição ou até mesmo para justificar seus ideais, pois não há nada pior do que você ter que defender um candidato que se utiliza de notícias falsas. E uma pessoa que mente obviamente tem caráter duvidoso, para não dizer mau caráter. Então descarte imediatamente todo e qualquer candidato que faça isso, pois não há nada pior do que você estar tentando defender alguém que tem uma credibilidade duvidosa. Depois de descartar as pessoas suspeitas de corrupção e aquelas que te enrolam e têm má fé, o próximo passo é aplicar a ideologia. Obviamente, cada um de nós tem uma ideologia própria, ninguém é neutro por natureza, cada um tem seus ideais e obviamente isso vai influenciar em descartar certos candidatos. Mas vale lembrar, não vale a pena votar em uma pessoa só porque ele diz concordar com seus ideais. Nunca, em nenhuma hipótese, seja fanático por político algum, especialmente se ele concordar com seus ideais. É importantíssimo que você use os critérios abordados anteriormente, inclusive naquelas pessoas que partilham dos seus ideais, porque se você se permitir influenciar uma pessoa que concorde com suas ideias, você corre o risco de defender alguém só porque concorda contigo e você cai na armadilha de defender cegamente uma pessoa que pode ter uma índole muito suspeita. É muito importante que no caso de um político que concorde com seus ideais, você não vire um guardião dele, porque senão você pode virar mais um fanático defensor de político, a última coisa que um país em subdesenvolvimento precisa. Adendos que eu esqueci de falar, tanto é que já estou gravando outro dia e meu cabelo mudou. Vale lembrar que você não conhece o candidato que talvez você queira votar, e ele também não te conhece.
Então, por que você confiaria totalmente na palavra dele para poder mudar esse país? Dependendo do caso, você pode conhecer algum familiar ou amigo próximo e ele não ser de confiança. Então, por que botar confiança num cara que você nunca trocou uma palavra na vida? E quando você pensa por esse lado, você tem que parar para se perguntar: vale a pena defender alguém só porque ele diz que acredita nas coisas que você acredita? Vamos admitir, quando você gosta de uma ideia e você vê alguém falando sobre ela de uma maneira que vai massageando a sua mente a ponto de tornar agradável a sua conversa, é aí que você tem que ligar o alerta. Ele pode estar te enganando. É por isso que é importante você pesquisar o histórico das pessoas, como eu falei antes, para não cair nesse risco e ficar os próximos 4 anos se arrependendo. E falando em armadilhas, uma coisa muito comum em eleições é você estar decepcionado com o governo atual e aí você quer mudar. E então você faz oposição àquele governo para colocar um novo no lugar. Só que devido às pesquisas eleitorais, por exemplo, você termina limitando sua opção para uma pessoa só. E isso pode ser perigoso, pois nem sempre a melhor opção é aquela que é mais popular. É bem válido sim você querer tirar um governo do poder porque ele te decepciona, mas tem que tomar muito cuidado para não cair na armadilha de trocar 6 por meia dúzia. E isso é um problema constante nesse país. É por isso que eu tenho que reafirmar aqui: não vote em alguém só porque ele diz ser contra aquilo que você detesta. Vale lembrar, para falar mal do Hitler, até Stalin falou. É por isso que é importante falar de sempre pesquisar alternativas, pois vale lembrar, nem sempre as intenções de voto refletem aquilo que acontece no dia da eleição. Você já foi surpreendido com certeza por algum candidato que ganhou, que mal aparecia nas pesquisas e ainda assim ficou 4 anos no poder aí. Portanto, se você tem alguma pessoa que confia ou pelo menos está disposta a dar uma chance para ver se vai fazer uma diferença positiva nesse país, por favor, vote nessa pessoa e não deixe que as pesquisas eleitorais influenciem a sua decisão. E tem mais umas coisinhas que devem ser incluídas aqui para excluir candidatos que não prestam para as eleições. Exclua aqueles candidatos que não têm experiência política ou não aparentam ter estudo algum. Algumas pessoas, quando você vê falando, você já percebe que ele não tem preparo algum para poder exercer qualquer cargo político. Então, se você notar pessoas do tipo, não as eleja de jeito algum, não importando o que elas digam em seu favor. Outra coisa que devemos evitar é o nepotismo. Então, não vote em parentes de políticos ou seus amigos, ou então aquelas figurinhas que são conhecidas por defender figuras corruptas, pois essas pessoas, com quase toda certeza, estão se candidatando apenas para poder mamar do dinheiro público. Também é bom evitar votar em celebridades. E por quê? Porque celebridades em geral costumam aproveitar a sua popularidade para facilitar ganhar votos nas eleições e assim conseguir ganhar seu cargo e poder ficar fingindo que está trabalhando para você, mas na verdade é só uma maneira de fazer corpo mole pelos próximos 4 anos de candidatura. E por último, evite candidatos que são um voto de protesto, que são aquelas figuras absurdas que você já deve ter visto num hilário eleitoral da vida, que são personagens completamente pamonhas, patéticas ou palhaças, que você sabe que não estão ali para levar a sério as eleições. E aí tem gente que é revoltado com a política do país, algo que devemos admitir. Não é muito difícil de compreender as razões, mas aí por voto de protesto, termina colocando seu voto nessas pessoas que não tem nada a contribuir para o país. E aí um monte de pessoas pensa algo parecido e termina elegendo alguém que nem sequer deveria estar se candidatando a algum cargo político que seja.
Então evite todos esses candidatos, mas aqueles que você deve estar pensando em sua mente que também não deveria votar de jeito algum, que termina explorando esse horário eleitoral para tirar benefício próprio. É por isso que é importante você tratar político igual sargento trata recruta no quartel. Quando ele dá um mole que seja, já toma um esporro desgraçado. Então, por que você não faz o mesmo com um candidato? A gente não pode aliviar para político, especialmente quando ele ganha bastante mensalmente. Vale lembrar que o cargo de deputado ou senador é de mais de 30 mil reais. Portanto, se ele fazer alguma coisa que você não gosta, não alivie para ele. Mostre sua insatisfação nas redes sociais e faça um comentário rapidinho que não dura nem um minuto para você fazer lá na página do candidato. Se gente suficiente mostrar sua insatisfação, quem saiba eles sejam mais pianinhos em aprontar alguma contra a gente. É só pensar assim, você defenderia ferrenhamente um candidato político igual você defenderia um amigo próximo ou familiar numa discussão? Então, se você prefere defender um candidato que você nunca viu na vida, em vez de um amigo próximo, um familiar que você conhece há anos, eu diria que tem algo muito errado contigo. E também há candidatos que eram ferrenhos adversários políticos uns dos outros, que viviam trocando acusações que eram incompetentes, corruptos e tal, e aí nas eleições seguintes, inexplicavelmente viram amiguinhos, como se nunca tivesse tido uma rixa anteriormente. E aí eu te pergunto, dá para confiar em políticos que estavam se matando não muito tempo atrás e agora estão se defendendo como se fossem irmãos de guerra sem nenhum motivo aparente? Olha, eu não sei, mas às vezes eu tenho a impressão que esses candidatos que se odiavam tanto e agora viraram amiguinhos apenas perceberam que tinham como objetivo em comum o embolsar o máximo de dinheiro possível nos próximos 4 anos de candidatura. Então, por que não eliminar essa dor de cabeça de rivalidade entre eles e simplesmente perseguirem um objetivo em comum, fingindo que estão lutando em nosso favor? Vamos continuar o resto do vídeo na linha de tempo original. E se depois de tudo isso você ainda tiver em dúvida entre 2 ou mais candidatos, aí sim, se você tiver tempo, você deveria ver os debates. Pois nos debates o candidato não vai estar em sua zona de conforto, pois ele pode ser pego desprevenido por uma pergunta que ele não sabe muito bem do assunto, e é aí que você pode ver se ele é incapaz ou até mesmo o contrário, se ele é capaz de ser um candidato ideal para merecer seu voto. E se ainda assim continuar sobrando mais de um candidato que te causa indecisão na hora de escolher seu voto, aí eu só posso sugerir que você vote no instinto, pois depois de toda essa filtragem, não é possível que o candidato que você vai escolher no final disso tudo seja pior do que todos aqueles que foram eleitos anteriormente, né? Agora, se depois de todo esse exercício de descartar as pessoas corruptas, aquelas que se utilizam de má fé para se promover e as que te enrolam, além de descartar as pessoas que não representam seus ideais, ainda assim você não consegue confiar em absolutamente ninguém para votar, aí sim você pode anular o seu voto. E faça isso sem medo algum, pois o voto nulo não beneficia absolutamente ninguém. Tudo que o voto nulo ou branco significa é que você não confia em absolutamente ninguém para exercer aquele cargo público, seja por quaisquer razões que você possa ter. Uma coisa que algumas pessoas costumam dizer para quem vota nulo é que eles não teriam o direito de reclamar, pois elas estariam se isentando da responsabilidade, o que não é verdade. Se você vota nulo, você pode sim reclamar, e deve, e sabe por quê? Porque todos nós pagamos impostos, isso em basicamente tudo que a gente compra. Então o nosso dinheiro financia o pessoal que vai lá se eleger e fica ocupando os cargos públicos. Então,
mesmo que você vote a vida inteira em nulo, você pode e deve sim reclamar, especialmente se você votou em alguém e se arrependeu, pois aí você vai mostrar sua insatisfação com sua performance. Então, se você mostrar sua insatisfação ao candidato que você elegeu nas redes sociais ou qualquer outro meio possível, há uma possibilidade ainda que remota que esta pessoa passe a moderar sua performance, porque se ele não se adequar àquilo que você espera dele, há sempre um risco dele não conseguir se reeleger nas próximas eleições. Então é importantíssimo que a gente coloque medo nos políticos de que ele não consiga se reeleger, pois assim a gente estará mostrando a nossa insatisfação e devemos brigar mais contra eles do que entre nós mesmos. É preciso lembrar, o candidato mal intencionado, não importando a ideologia dele, fará de tudo para angariar seu voto, falando que concorda com seus ideais, vai falar as coisas mais maravilhosas possíveis, e apesar de ser a coisa mais óbvia do planeta isso que eu estou falando, parece que milhões de brasileiros não estão captando essa ideia que deveria ser óbvia. E vale lembrar novamente, serão 4 anos que a pessoa eleita estará ganhando milhares e milhares de reais mensalmente para teoricamente representar os nossos ideais, independente se ele estará sendo eficiente ou não ao cargo. Então o mínimo que a gente pode fazer é aplicar os filtros básicos anticorrupção e anti-enrolação para conseguir eleger alguém que possa minimamente prestar quando estiver lá representando os nossos ideais. Considerando que eles vão estar ganhando às suas custas, independente de você o defender ou não, o mínimo que a gente deveria fazer é tratar eles como um carrasco trata prisioneiro. A gente tem que ficar em cima o tempo todo. Então, por favor, vamos tentar o máximo possível não brigar entre amigos e familiares. Eu sei que vai ser difícil em certos casos e eu até compreendo isso, mas eu acho que a gente tem que direcionar nossa raiva àqueles que estão ocupando os cargos públicos. A gente tem que exigir dos nossos políticos na mesma medida que um sargento exige de um recruta no quartel. O que acontece com o recruta quando ele sai de linha, hein? Só que em vez de dessa bronca, o que eu mais vejo são pessoas tentando defender esses engravatados falando: não, veja bem, olha só, é intriga da oposição isso aí, não é muito bem isso que ele falou não, olha sei lá o quê. Não! A gente tem que falar, por que você tá fazendo isso, hein? Olha, eu não vou votar em você não, hein? Você me decepcionou. Como é que você tá envolvido com gente assim, hein? A gente tem que dar uma bronca de uma maneira que vai deixar o cara pianinho. E eu sei que é difícil a gente reservar um tempo para dar uma bronca, mas considerando que a gente vive em épocas de redes sociais, hoje em dia não é muito difícil a gente achar a página oficial de um candidato e ir lá mandar uma mensagem de insatisfação contra eles. Então, se a gente puder em 1 minuto da nossa vida mostrar nossa insatisfação com os candidatos que a gente elegemos, talvez de alguma forma a gente possa começar a ir para um caminho mais certo para esse país. Mas enquanto a gente não fazer isso, continuar brigando entre nós mesmos, em vez de a gente direcionar nossa insatisfação contra os engravatados que ocupam Brasília, a gente vai continuar nessa mesma lama que esse país está. Basta lembrar quanto é o salário de um deputado estadual, federal ou senador. Mais de 30 mil reais mensais. Caramba, eu não quero nem pensar quanto é o custo por ano envolvendo todos os deputados e senadores juntos. Então, você ainda acha que vale a pena brigar por esses caras, mesmo que ele concorde com seus ideais? Se você ainda acha isso, caramba, eu tenho uma pena do quanto você atrasa esse país, hein? E eu acho muito melhor você votar em alguém usando esses critérios do que você simplesmente jogar seu voto fora. É muito melhor você votar pela razão do que pela emoção. Eu sei, dá trabalho e gasta algum tempo, mas é melhor você gastar alguns minutos de sua vida do que passar os próximos 4 anos se arrependendo. E por último, não venda seu voto para ninguém,
Se eu fizer, seja por 50, 100 reais ou até mesmo uma cesta básica, você não vai ter índole para exigir coisa alguma de alguém, pois os políticos que nos representam lá em Brasília nada mais nada menos é que o reflexo da sociedade atual. E se você é um corrupto, você apenas faz parte daquilo que você elege. E esses são os conselhos que tenho para dar para estas e as futuras eleições, seja presidenciais ou municipais. Então, pela importância do vídeo, pela primeira vez no canal, eu vou pedir para que você compartilhe este vídeo aí nas suas redes sociais. Até porque a política nos afeta gostando ou não, e não temos como fugir dele. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar não votar em gente imprestável. Então, boas eleições, vote com mais razão, com menos emoção e com mais cobrança pra cima dos políticos e brigue menos com quem você gosta. Dito isso, até a próxima!